Ela foi expulsa da mansão grávida, mas o rei da máfia voltou e disse: nenhum herdeiro meu dorme na rua. A noite caía devagar sobre o bairro mais elegante de São Paulo, trazendo um frio úmido e um silêncio que, de tão impecável, fazia os passos ecoarem como sussurros de um segredo indesejado. Aurora Valentini estava sentada no degrau da calçada, rente ao portão de ferro da mansão dos Bellucci, abraçando a própria barriga com força. O vestido simples, ainda amassado do turno na cozinha, contrastava com o luxo daquelas pedras brancas, limpas, inatingíveis. Nos olhos dela, um brilho de lágrimas não derramadas, o batom quase apagado, as mãos trêmulas, os cabelos presos às pressas. Respirava fundo, tentando manter a dignidade, mesmo quando tudo ao redor parecia querer esmagá-la. O portão majestoso se fechara atrás de Aurora com um estrondo surdo. Ela sentiu o coração cair, pesado como as malas baratas ao seu lado. Dentro delas, a vida que tentava construir ali, agora reduzida a um punhado de roupas, um caderno de receitas e uma foto meio apagada, onde Matteo sorria de um jeito que só ela conhecia. O ar cheirava a jasmim do jardim recém-podado, misturado ao aroma amargo da humilhação. A rua, iluminada por postes elegantes e luzes douradas de casas que nunca dormiam, parecia observar em silêncio o espetáculo dos poderosos, expulsar quem não servia mais. Aurora lembrou do momento em que tudo desmoronou. Bastou uma porta aberta sem querer, um segredo sussurrado pelos corredores, para que Dona Silvana Bellucci, a matriarca de olhar cortante e voz fria, a encontrasse ali, sentada à mesa da cozinha com a mão sobre a barriga, distraída, sonhando baixo com um futuro improvável. Dona Silvana não gritou. Não era de perder o controle. Apenas olhou de cima a baixo, como quem avalia uma peça de carne num açougue caro. Os olhos dela, de um castanho quase dourado, não demonstravam piedade. Arrume suas coisas, menina. Aqui não é lugar para escândalos. A família Bellucci não cria bastardos. Matteo não está mais aqui. E você, se tem algum juízo, vai sumir antes que ele volte. E assim, com a mesma frieza com que se fecha uma janela para barrar o vento, mandou Aurora para fora, sem hesitar. A imagem de Silvana, com o cabelo impecável e o perfume caro, permanecia gravada na mente de Aurora. Era uma mulher que nunca aceitava menos do que a perfeição. Para ela, tudo era questão de aparência, de manter o sobrenome Bellucci acima de qualquer suspeita. Aurora olhou para as mãos, tão pequenas diante do portão gigante. Por um instante, sentiu-se como uma criança, perdida e sozinha. Mas agora era diferente. Havia outra vida ali, crescendo dentro dela. Uma vida que não pediu para nascer envolta em segredo e rejeição. O vento soprou mais forte, levantando folhas secas na calçada. O bairro era tão bonito quanto distante, feito para quem nunca precisou temer o amanhã. Carros importados deslizavam pelas ruas silenciosas, os faróis brilhando como olhos de felino. O mundo dos Bellucci era feito de promessas, festas elegantes e muros altos. Aurora era só um detalhe incômodo, fácil de descartar. Ela fechou os olhos, buscando força no escuro das pálpebras. Lembrou da primeira vez que entrou naquela mansão. Era só uma jovem chefe, cheia de sonhos e receitas, encantada com a cozinha ampla e os armários cheios de possibilidades. Foi ali, entre panelas de cobre e aromas de ervas frescas, que conheceu Matteo Bellucci. Ele apareceu numa manhã de chuva, com o cabelo bagunçado e um sorriso torto, procurando um café forte. Era o herdeiro, o filho pródigo, o homem que, diziam, já tinha tido tudo e perdido quase o mesmo tanto. Matteo não era só bonito. Havia nele uma intensidade que não cabia nos salões da mansão, um olhar que parecia carregar o peso de 1000 segredos. No começo, Aurora o via de longe. Ele era o patrão, o intocável. Mas Matteo tinha o hábito de escapar das obrigações para sentar-se à bancada da cozinha, puxar conversa sobre qualquer coisa, rir dos próprios dramas. Aos poucos, as formalidades caíram. Trocaram confidências enquanto ela picava cebolas. Descobriram gostos em comum, o amor por música antiga, por livros, por sonhos improváveis. Havia cumplicidade nos olhares, uma faísca impossível de ignorar. O primeiro toque foi um acidente, as mãos se encontrando ao buscar o mesmo pote de açúcar. O calor daquele contato ficou na pele de Aurora o resto do dia. Naquela noite, ela achou que nunca mais conseguiria dormir.
O romance floresceu em segredo. Mateo, apesar do passado complicado, tentava se afastar do que chamavam de negócios da família. Queria reconstruir a própria história, longe das sombras. Aurora acreditou nele. Acreditou nos jantares à luz de velas improvisados na despensa, nas promessas sussurradas entre risos abafados. Acreditou que juntos podiam desafiar o destino, mas o destino nunca foi gentil com quem ousa desafiar as regras. E as regras na mansão dos Bellucci eram claras. Ninguém de fora, ninguém sem pedigree, ninguém com um passado mais simples do que o pão servido à mesa. Aurora abriu os olhos, sentindo a noite se tornar mais fria. As luzes das casas vizinhas acendiam, uma a uma, janelas se fechando contra o vento. Ela sabia que ninguém ali se importaria com uma jovem sentada do lado de fora, com mala e barriga crescendo. Não naquele bairro, não com aquele sobrenome. O celular vibrou no bolso. Era Gael Ferrari. O nome apareceu na tela como um abraço. Gael era o motorista da família Bellucci, mas para Aurora era mais. O amigo de todas as horas, o confidente, o único que via nela algo além da função. Você está bem? Onde você está? A mensagem apareceu impaciente. Aurora hesitou antes de responder. Não queria envolver Gael, não queria ser peso, mas o desespero venceu o orgulho. Escreveu apenas: estou na frente da mansão. Não tenho para onde ir. Menos de 15 minutos depois, o farol de um carro dourado iluminou a calçada. Gael desceu correndo, o rosto preocupado. Ele era magro, de cabelos castanhos levemente ondulados e olhos tão gentis quanto tristes. Aurora, pelo amor de Deus! Ele se ajoelhou ao lado dela, pegando as malas. O que aconteceu? Ela te expulsou? Aurora assentiu, lutando para não desabar. Eu disse que isso podia acontecer. Ela nunca gostou de você. Nunca aceitou o Mateo tentando viver diferente. Gael passou o braço nos ombros dela, protegendo do vento. O toque dele era caloroso, quase familiar, mas havia um nervosismo ali, como se temesse ultrapassar um limite invisível. Vem comigo. Você não vai ficar aqui. Ele abriu a porta do carro, insistente. Fica lá em casa até você decidir o que quer fazer. Eu te ajudo, Aurora, sempre vou ajudar. Ela entrou no carro segurando as lágrimas. O interior tinha cheiro de lavanda, uma lembrança que Gael carregava da infância. Enquanto o carro deslizava pelas ruas arborizadas, Aurora olhava para trás, vendo o portão da mansão sumir à distância. A cada metro, um pedaço do passado parecia se romper dentro dela. Sentiu medo. Medo de não conseguir proteger o filho. Medo de que Mateo nunca soubesse da gravidez. Medo de ser esquecida, apagada da história dos Bellucci, como se nunca tivesse existido. No silêncio do trajeto, flashes do romance com Mateo voltavam como cenas de um filme. O jeito como ele a fazia rir, mesmo nos dias difíceis. O beijo roubado na despensa. O coração acelerado toda vez que ouviam passos no corredor. O dia em que ele prometeu que nada nem ninguém os separaria. Eu vou cuidar de você, Aurora. Não importa o que digam. Não importa o que tentem. Promessas. Agora palavras soltas no vento frio de junho. Gael estacionou diante de um prédio simples, mas aconchegante, no final de uma rua tranquila. Subiram em silêncio, Aurora sentindo o peso do mundo nas costas. O apartamento era pequeno, bem arrumado, com plantas nas janelas e fotos antigas do Gael com a família. Ele preparou um chá, serviu biscoitos, tentou sorrir. Você pode ficar o tempo que quiser. Minha mãe vai adorar te conhecer. Ele hesitou olhando para as mãos. Ela sempre quis uma filha. Aurora agradeceu, a voz quase sumindo. Não quero dar trabalho, Gael. Já causei problemas demais. Você nunca vai ser um problema para mim. A voz dele saiu baixa, sincera. Se precisar de qualquer coisa, só pedir. Ela sorriu, mas o olhar se perdeu na janela, onde a noite já tomava conta de tudo. O medo do futuro crescia junto com a culpa. A cada batida do coração, Aurora se perguntava: como tudo desandou tão rápido? No quarto emprestado, Aurora se deitou devagar, abraçando a barriga. O silêncio pesava, mas o sono não vinha. Pensava em Mateo, na ausência dele. Ele estava fora do país, tinha dito que precisava resolver negócios. Prometeram-se falar todos os dias. Mas Dona Silvana sempre arranjava um jeito de afastá-los. Mensagens que não chegavam, ligações interrompidas. Aurora suspeitava que a mãe dele controlava tudo. E agora, sozinha,
Aurora se perguntava se o amor era suficiente para proteger um filho, se os sonhos de uma vida simples, feita de risos e jantares na cozinha, eram mesmo possíveis no mundo dos Bellucci. A madrugada chegou sem piedade. O telefone ainda silencioso. Aurora chorou baixinho, tentando não acordar Gael. Guardou o rosto no travesseiro, sentiu a barriga crescer sob a palma da mão. Lá fora, o vento balançava as cortinas. O futuro parecia um abismo. Na mansão, Dona Silvana caminhava pelos corredores de mármore, os saltos ecoando como martelos. Ela sabia que Matteo voltaria em breve. Sabia que mais cedo ou mais tarde, os segredos não podiam ser enterrados para sempre. Mas por enquanto, o silêncio era seu aliado. E Aurora, do outro lado da cidade, era apenas uma sombra, um problema varrido para fora do portão. No dia seguinte, Aurora acordou com o sol entrando tímido pela janela. O cheiro do café fresco e o barulho dos carros lá embaixo lembravam que a vida continuava, mesmo quando tudo parecia desabar. Gael já estava de pé, arrumando a mesa. "Dormiu bem?" ele perguntou, tentando parecer casual. Aurora sorriu, mas era um sorriso triste. "Tentei, ainda não acredito que tudo isso aconteceu. Eu só queria..." A voz falhou. "Eu sei, Aurora, mas você é forte. Vai conseguir passar por isso." Ela ficou em silêncio, olhando para a xícara nas mãos. Doía pensar que nunca mais pisaria naquela cozinha, nunca mais sentiria o cheiro das ervas frescas, nunca mais ouviria o riso de Matteo. Lá fora, o bairro nobre seguia seu ritmo. Carros passando, crianças indo para a escola, empregadas limpando calçadas de pedras claras. Aurora era só mais uma entre tantos, invisível, esquecida. Ao longo do dia, tentou ligar para Matteo, mas a ligação caía direto na caixa postal. Mandou mensagens, escreveu e apagou várias vezes. Queria contar, queria pedir ajuda, mas as palavras não pareciam suficientes. O tempo passava devagar. O medo do futuro crescia. Como criaria um filho sozinha? Como enfrentaria a rejeição, o preconceito, a solidão? Aurora sabia cozinhar pratos sofisticados, inventar sobremesas que arrancavam suspiros, mas nunca aprendera a sobreviver ao abandono. À noite, sentada no pequeno sofá, Aurora olhou para Gael. "Obrigada por tudo, Gael. Não sei o que faria sem você." Ele sorriu, mas havia tristeza nos olhos. "Você não está sozinha, Aurora. Não enquanto eu estiver aqui." Ela respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu esperança. Talvez houvesse uma saída. Talvez mesmo sem Matteo conseguisse dar conta. Pela criança, por ela mesma. Mas no fundo do peito, uma pergunta insistia. E se Matteo nunca soubesse? E se o amor deles tivesse sido só um sonho breve, apagado pelo peso do sobrenome Bellucci? Naquela noite, Aurora adormeceu abraçando a barriga. O futuro era incerto, assustador. Mas ali, no silêncio do quarto emprestado, ela prometeu lutar. Não apenas por si, mas por quem carregava dentro de si. Por uma nova vida, por uma chance de recomeçar. E assim, enquanto a cidade dormia, Aurora Valentini se preparava para enfrentar o mundo, mesmo que tudo estivesse contra ela. No instante em que Aurora sentiu o portão de ferro se fechar atrás de si, o mundo pareceu se contrair ao redor do seu ventre crescido. O frio não vinha mais apenas da noite, mas de dentro, dos olhares que a julgaram, das palavras sussurradas que preferiu não escutar. Tudo o que restara era o som do próprio coração, acelerado, e a lembrança amarga de promessas que agora pareciam tão distantes quanto as luzes alaranjadas da cidade. Ela caminhou devagar pela rua arborizada, cada passo uma despedida silenciosa da vida que sonhara. O telefone de Gael vibrava no bolso, sempre pronto para atender, mas Aurora hesitou. Orgulho? Talvez. Ou talvez fosse a esperança infantil de que Matteo apareceria, que tudo não passava de um grande mal-entendido. Mas a noite avançava, e com ela, a certeza de que estava só. Gael apareceu minutos depois, o carro discreto estacionando ao lado da calçada. Ele desceu rápido, expressão marcada pelo desespero contido, pelo medo de perder Aurora para sempre. Ela tentou sorrir, mas os olhos marejados traíam qualquer esforço de normalidade. "Vem", disse Gael, abrindo a porta do carro com delicadeza. "Não precisa falar nada. Só entra, por favor." Aurora hesitou por um instante antes de aceitar o gesto.
O cheiro familiar do carro misturava-se ao perfume suave de Gael, lembrança de dias em que tudo era mais simples. O silêncio entre eles era confortável, cúmplice, como se não precisassem de palavras para entender o peso daquela noite. O apartamento de Gael era pequeno, mas aconchegante. Livros empilhados nos cantos, um sofá gasto e uma manta colorida sobre a poltrona. Ele preparou um chá sem perguntar se ela queria. Sabia que precisava. E ela finalmente desabou. Eu não sei o que fazer, Gael. As palavras saíram baixas, quase um sussurro. Não tenho ninguém, não tenho onde ficar. E esse bebê, ele não merece isso. Gael sentou ao lado dela, segurando sua mão com firmeza. Você não está sozinha, Aurora. Eu estou aqui, sempre estive. Não importa o que digam, você vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. O nós escapou sem querer, mas Aurora não comentou. Agradeceu o gesto, o acolhimento. Mas dentro dela tudo era dúvida. O que seria do seu filho? Como enfrentaria o preconceito de uma sociedade que só sabia apontar? E Mateo? Mateo sequer sabia da existência daquele bebê. Os dias seguintes foram uma sequência de tentativas. Aurora buscou emprego em restaurantes e cafés, mas a fama dos Bellucci era maior do que imaginava. As portas se fechavam antes mesmo de se abrirem totalmente. Os olhares se desviavam. E as respostas eram sempre as mesmas. Desculpe, não estamos contratando. Ou então, talvez em outra ocasião. Foi Gael quem, mais uma vez, não deixou que ela desistisse. Levou-a até uma padaria modesta, longe dos bairros nobres onde o dono, seu João, parecia mais interessado no brilho sincero dos olhos de Aurora do que nos boatos sobre seu passado. Sabe fazer pão doce? Perguntou ele, mãos calejadas e olhar desconfiado. Sei, e tortas e sonhos, respondeu Aurora com um sorriso tímido. Naquela manhã, Aurora acordou cedo, vestiu o avental branco e sentiu pela primeira vez em semanas uma ponta de esperança. A massa grudando entre os dedos, o aroma do fermento crescendo, tudo a fazia lembrar de sua mãe, das receitas antigas, das risadas na cozinha de infância. Ali, pelo menos ali, ninguém conhecia seu nome completo. Os clientes logo notaram o talento da nova confeiteira. Os doces de Aurora tinham algo a mais. Eram feitos com uma saudade silenciosa, com a força de quem ama e luta. Mas nem tudo era tão simples. Certa tarde, enquanto arrumava a vitrine, ouviu duas senhoras cochichando ao fundo. É aquela moça, a que foi expulsa da mansão. Dizem que está esperando um filho do Bellucci. Aurora sentiu o rosto corar, as mãos tremerem. Quis fugir, mas respirou fundo e continuou trabalhando. Aprendeu ali que o preconceito era como uma sombra, sempre a seguiria, não importava para onde fosse. E os amigos? Sumiram. Mensagens não respondidas, convites desmarcados, silêncios incômodos. O medo de represálias da poderosa família Bellucci era maior do que a amizade. Aurora sentiu o peso do isolamento, mas forçou-se a seguir em frente, concentrando-se no trabalho e nas pequenas alegrias do dia a dia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mateo Bellucci desembarcava no aeroporto de Guarulhos. O olhar sério, os cabelos escuros um pouco mais longos do que de costume, a barba por fazer. Ele não era mais o homem que partira semanas antes. Havia um cansaço nos ombros, uma urgência desconhecida nos olhos. Ao chegar à mansão, foi recebido por Dona Silvana. O reencontro foi frio, protocolar, quase ensaiado. Mateo, filho. A voz dela era cortante e elegante, mas sem afeto. Espero que sua viagem tenha sido produtiva. Onde está a Aurora? Perguntou ele sem rodeios. Dona Silvana cruzou os braços, o olhar endurecendo. Não sei de quem está falando. Não minta para mim. Mateo aproximou-se, o tom baixo, ameaçador. Eu recebi mensagens, ouvi rumores. Quero saber por que a Aurora não está aqui. A mãe suspirou, como quem explica o óbvio a uma criança. Ela não pertence ao nosso mundo, Mateo. É melhor assim. Pense no nome da família, nas consequências. Você está cansado, vá descansar. Mas Mateo não era mais o menino submisso de antes. O passado na máfia o ensinara a reconhecer ameaças e manipulações. Ele saiu da sala sem responder, determinado a descobrir a verdade, mesmo que para isso precisasse enfrentar a própria mãe. Naquela noite, enquanto Aurora preparava uma fornada de sonhos recheados, Mateo vasculhava arquivos, conversava com funcionários antigos, ligava para contatos do passado.
O nome de Aurora surgia aqui e ali, sempre envolto em murmúrios e olhares desconfiados. Alguém finalmente confirmou. Ela estava trabalhando numa padaria simples fora do circuito dos ricos. No apartamento, Gael percebeu a tensão crescente em Aurora. O olhar dela, perdido na janela, denunciava noites mal dormidas e o medo constante de ser encontrada. Você já pensou em contar para ele? Gael perguntou, voz baixa. E se ele não quiser saber? Respondeu Aurora, olhos marejados. E se ele escolher a mãe dele? Eu não aguentaria mais uma rejeição. Gael segurou as mãos dela, demorando-se um segundo a mais do que o necessário. Ele teria sorte de ter você. Qualquer um teria. Ela riu, um riso triste, e mudou de assunto. Mas Gael sabia que aquela ferida não cicatrizaria tão cedo. Na manhã seguinte, enquanto Aurora abria a padaria, uma surpresa desagradável a aguardava. O proprietário do imóvel, acompanhado de um advogado, apareceu com papéis em mãos. A senhora está atrasada no aluguel do apartamento. Se não regularizar até o fim do mês, terá que sair. Aurora sentiu o chão ceder. Tentou negociar, explicou a situação, mas as palavras não surtiram efeito. Quando Gael chegou para buscá-la ao fim do expediente, ela já estava desabando. Eu não aguento mais, Gael. Parece que tudo conspira contra mim. Ele a abraçou forte e ela chorou. Chorou de exaustão, de medo, de saudade. Você é mais forte do que pensa, Aurora. Eu acredito em você. Sempre acreditei. A noite caiu pesada, e dessa vez foi Gael quem não resistiu ao impulso. Sentou-se ao lado de Aurora, os olhos brilhando com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Eu preciso te dizer uma coisa. A voz dele era trêmula, sincera. Eu sempre estive aqui, não só como amigo. Eu te amo, Aurora. Desde sempre. Eu queria poder ser o homem que você procura, que você precisa. O silêncio que se seguiu foi denso. Aurora sentiu o coração apertar. Era gratidão, era culpa, era confusão. Ela enxugou as lágrimas e sorriu. Um sorriso triste. Você é o melhor homem que eu conheço, Gael. Mas meu coração ainda está preso ao passado. Ele assentiu, resignado. Sabia que não podia forçar sentimentos, só podia estar ali, ao lado dela, mesmo que fosse só como amigo. Enquanto isso, na mansão, Dona Silvana tramava seu próximo passo. Chamou Matel para uma conversa séria, tentando convencê-lo de que Aurora era uma ameaça, que o filho precisava escolher entre o legado da família e um amor impossível. Chegou a ameaçar cortar todos os laços, todos os bens, tudo o que Matel construiu ao longo dos anos. Matel, porém, já estava decidido. O coração batia forte, guiado por uma verdade que não podia mais negar. Ele precisava reencontrar Aurora, entender o que havia acontecido, lutar pelo que era dele. Na manhã seguinte, Aurora acordou mais cedo do que de costume. Olhou para o teto do pequeno quarto, sentindo o bebê se mexer suavemente. Uma lágrima escorreu silenciosa. Era medo, era esperança. Levantou-se, preparou o café e sentou-se à mesa com Gael. O sol entrava tímido pela janela, iluminando a xícara trincada e o pão amanhecido. Sabe, às vezes eu penso que deveria sumir de vez. Começar do zero em outro lugar, disse Aurora. Não faça isso. Gael segurou sua mão. Você merece ser feliz, Aurora. E seu filho também, aqui ou em qualquer lugar. O telefone de Gael vibrou. Uma mensagem anônima. Ele leu, o rosto ficando pálido. Aurora, acho que alguém está te procurando. No mesmo instante, do lado de fora, Matel parava o carro diante da padaria. O destino dos três estava prestes a mudar. Mas e você? O que faria se o amor da sua vida te procurasse quando tudo parecia perdido? Não perca os próximos capítulos dessa história. Inscreva-se no canal para acompanhar cada reviravolta, cada emoção e cada escolha difícil. A vida de Aurora está por um fio, e o reencontro pode trazer redenção ou novas feridas. Você não vai querer perder o que vem por aí. A campainha do pequeno apartamento retiniu, cortando o silêncio pesado da noite como uma lâmina fina. Aurora arregalou os olhos, sentindo o coração disparar de um susto instintivo. Há dias ela vivia à base de sobressaltos. Cada batida na porta um possível aviso de despejo, um vizinho impaciente, ou quem sabe uma notícia ainda pior. O cheiro de pão doce que impregnava suas roupas já não disfarçava o medo crescente. O aluguel atrasado há 2 meses pendia sobre sua cabeça como uma sentença inapelável. Do outro lado da porta, Gael se ergueu em prontidão.
Bastou um olhar para Aurora, cansada, os olhos fundos de preocupação, a mão deslizando protetora sobre a barriga, para que ele caminhasse até a maçaneta, pronto para intervir caso fosse necessário. Mas Aurora, com um gesto tímido, pediu para ir ela mesma. Havia ali uma mistura de orgulho ferido e necessidade de mostrar que ainda era dona do próprio destino. Ela girou a chave, inspirou fundo e abriu a porta. Matteo Bellucci estava ali, parado no corredor do prédio antigo, a silhueta desenhada pelo contraluz das lâmpadas frias, o terno escuro impecável, o olhar intenso que sempre misturava arrogância e vulnerabilidade. Carregava nos ombros a aura de quem já comandou tudo e perdeu tudo em um piscar de olhos. Aurora sentiu o chão sumir sob seus pés. O tempo pareceu parar. O homem que ela mais amou e que por meses ela tentou esquecer estava diante dela. Não havia como esconder a barriga, nem o cansaço, nem a mágoa. Matteo também não tentava esconder o sofrimento. Os olhos dele, sempre frios, estavam vermelhos como se noites sem dormir tivessem deixado marcas profundas. Ele não entrou. Ficou ali, imóvel, ouvindo a respiração angustiada de Aurora e sentindo o cheiro de café requentado e massa assando vindo do interior. O silêncio entre eles era mais eloquente que qualquer saudação. "Nenhum herdeiro meu dorme na rua", disse Matteo, com a voz firme mas embargada. As palavras ecoaram no corredor, pesadas de significado, como uma promessa e uma sentença ao mesmo tempo. Aurora sentiu um nó apertar-lhe a garganta. Quis falar, mas a voz não saiu. Matteo então deu um passo à frente, os olhos fixos nela. "Você não precisava passar por isso, Aurora. Eu nunca teria permitido." Ela riu sem humor, uma risada que doeu nos próprios ouvidos. Mas permitiu, estava longe demais para ver. Gael apareceu atrás, a expressão tensa. Segurou o olhar de Matteo e, por um instante, dois mundos se confrontaram em silêncio, o do poder absoluto e o da lealdade silenciosa. Matteo então entrou, devagar, como se pedisse permissão. Olhou à volta, a sala pequena, os móveis improvisados, a janela que deixava entrar a luz da rua. Aurora não se moveu. Estava cansada de lutar, mas dentro dela ainda ardia uma chama de dignidade. Matteo se aproximou e, pela primeira vez, olhou diretamente para a barriga de Aurora. Tocou de leve, com dedos trêmulos. Os olhos marejaram. "É meu filho, não é?" "É", respondeu Aurora, sem conseguir sustentar o olhar. "Mas agora não importa. Não sou mais digna do seu nome, Matteo. Sua mãe fez questão de deixar isso muito claro." Matteo fechou os olhos, como se o peso daquela verdade o esmagasse. "Minha mãe não manda mais em nada. Você vai voltar comigo. Quero você e nosso filho sob o mesmo teto. Quero fazer o que deveria ter feito desde o início." Aurora balançou a cabeça devagar. "Você não entende. Não se trata só de abrigo ou de dar um sobrenome. Eu perdi tudo, Matteo. Perdi amigos, perdi a confiança, perdi a esperança. Por que eu deveria acreditar agora?" Matteo se ajoelhou diante dela. O rei, agora exposto, vulnerável, com a voz rouca de emoção. "Porque eu também perdi, Aurora. Perdi você. Perdi a chance de ser pai. Perdi a coragem de enfrentar meus próprios medos. Eu não sou mais o homem que fui. Tudo o que eu quero agora é recomeçar. Com você. Com nosso filho." O silêncio caiu novamente. Gael desviou o olhar, lutando com a dor de ver a mulher que amava, dividida entre dois mundos. Aurora sentiu o peito arder, as lágrimas finalmente vencendo a resistência. "Eu não sei se consigo", sussurrou. "Eu não sei se posso perdoar." Matteo segurou suas mãos firmemente. "Me deixe tentar. Só isso." Do lado de fora, o vento agitava os galhos das árvores, como se o mundo também esperasse aquela decisão. Aurora respirou fundo, tentando resgatar a força que a manteve de pé até ali. "Se eu voltar, não vai ser como antes. Não vou ser uma sombra na sua casa, nem aceitar humilhação, nem da sua família, nem de ninguém." Matteo assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu prometo, você vai ser respeitada, vai ser amada, e nosso filho nunca vai duvidar disso." Neste momento, uma batida forte na porta interrompeu a cena. Aurora e Matteo se sobressaltaram. Gael foi atender. Era o síndico, com o aviso de despejo na mão. O prazo terminava em 24 horas. Aurora olhou para Matteo. Não havia mais tempo para dúvidas. O passado e o futuro colidiram naquele instante. Matteo se ergueu, pegou a mão de Aurora. "Arrume suas coisas.
Você vem comigo, agora. Ela hesitou, mas ao ver o papel na mão do síndico soube que não havia escolha. Gael, cabisbaixo, ajudou a separar as poucas roupas e objetos de Aurora. O silêncio entre eles era denso, carregado de palavras não ditas. Enquanto Matel resolvia tudo com uma ligação rápida, voz fria, autoritária, resolvendo em minutos o que para Aurora era um abismo. Ela olhou para Gael, lágrimas nos olhos. Obrigada por tudo, disse, a voz baixa. Ele sorriu, triste. Só quero te ver feliz, Aurora. Sempre quis. O trio desceu as escadas. Matel abriu a porta do carro preto à frente do prédio. Aurora entrou, sentindo o cheiro de couro, o toque familiar. Gael permaneceu na calçada, vendo o carro sumir na noite, o coração dividido entre alegria e dor. No caminho, Aurora manteve o olhar fixo na cidade passando pela janela. O medo ainda a acompanhava, mas agora misturado com algo novo, esperança. Matel, ao volante, lançou-lhe olhares furtivos como se temesse que ela desaparecesse a qualquer momento. Chegaram à mansão Belucci. O portão de ferro se abriu, mas desta vez Aurora não estava do lado de fora. Entrou, sentindo o peso de cada passo, lembranças invadindo a mente. Risos na cozinha, noites em claro, promessas sussurradas ao pé do ouvido. Na entrada, Dona Silvana aguardava. O rosto impassível, os olhos frios. O silêncio era absoluto. Matel desceu primeiro, tomou Aurora pela mão e a conduziu até a mãe. Ela volta, e vai ficar, porque é a mãe do meu filho, e porque eu amo. Dona Silvana manteve-se imóvel por um instante, o olhar cortante, avaliando Aurora dos pés à cabeça. O silêncio foi quebrado apenas pelo som distante de um relógio antigo. Se é assim que quer, disse a matriarca, cada sílaba impregnada de veneno contido, assuma as consequências. Mas não espere minha bênção. Matel, sem desviar o olhar, respondeu, não preciso, só preciso da minha família. Aurora ergueu o queixo. Pela primeira vez, sentiu-se inteira diante da mulher que tanto a humilhou. A noite avançava. Matel levou Aurora até o antigo quarto de hóspedes, agora preparado para recebê-la. A cada passo, ela sentia o passado sendo reescrito. Mais tarde, sozinha, Aurora foi até a janela, observou a cidade iluminada e, por um instante, permitiu-se sonhar. Matel entrou em silêncio, abraçando-a por trás. Prometo que nada vai te faltar, nem a você, nem ao nosso filho. Aurora virou-se, olhando nos olhos dele. Só me prometa que nunca mais vai me abandonar. Matel segurou o rosto dela entre as mãos, com ternura e verdade. Eu prometo. E também prometo que, a partir de agora, ninguém mais vai decidir por nós. No corredor, Dona Silvana observava, o rosto indecifrável. Mas naquele instante Aurora sabia. A batalha estava só começando, mas pela primeira vez tinha ao seu lado alguém disposto a lutar junto. A revelação final veio como um sopro. Matel nunca soube da gravidez, porque Dona Silvana interceptou todas as mensagens, todas as cartas, toda a tentativa de contato. Aurora, enfim, entendeu. Não era só o destino, era manipulação, era medo, era poder. E ao descobrir isso, ela sentiu algo renascer dentro de si, a certeza de que agora era dona do próprio caminho. E com Matel ao seu lado, nenhum herdeiro deles dormiria na rua, nunca mais. O amanhecer chegou devagar, lavando de dourado as ruas ainda úmidas. Dentro do pequeno apartamento, Aurora despertou, o coração apertado e a cabeça cheia de perguntas. O reencontro com Matel na noite anterior parecia um sonho distante, um fragmento de esperança surgido quando menos esperava. Ele estava ali, de pé à sua frente, com aquele olhar determinado que sempre a desarmava, dizendo que nenhum herdeiro dele dormiria na rua. Palavras que ainda ecoavam em sua mente, misturadas a lembranças, dores e uma ponta de medo. Aurora levantou-se devagar, sentindo o peso do ventre e da responsabilidade, mas também algo novo. Não estava mais sozinha. Na cozinha modesta, encontrou Matel preparando café, os gestos cuidadosos, o silêncio respeitoso. Por um breve instante, ela quase esqueceu de tudo o que viveram. As promessas, as perdas, a humilhação, o abandono. Mas aquele homem diante dela era o mesmo que um dia jurara protegê-la. E agora, depois de tanto tempo, parecia disposto a cumprir a palavra. Ela se aproximou, hesitante.
Matel ergueu os olhos, o rosto cansado, mas sincero. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo o que ficou por dizer. Mas Aurora não fugiu. Não dessa vez. Você veio, sussurrou, a voz embargada. Matel assentiu, pousando a xícara na mesa. Eu nunca deveria ter partido. A confissão saiu como um pedido de desculpas. Nunca imaginei que minha ausência te colocaria em perigo. Que fariam isso com você? Aurora sentiu as lágrimas ameaçarem, mas respirou fundo. Não queria ser vista como vítima, não mais. Eu também errei. Achei que podia enfrentar tudo sozinha. Mas tem coisas que a gente não pode carregar sozinha, não é? O olhar de Matel suavizou, e ele se aproximou tocando a mão dela com cuidado. Não precisa mais lutar sozinha, Aurora. Eu estou aqui. Por você. Por nosso filho. Aquela frase era tudo que ela precisava ouvir. Mas havia uma ferida maior. Um obstáculo que não poderia ser ignorado. Dona Silvana. Matel, sua mãe não vai aceitar. Você sabe disso. Ela me odeia. Vai tentar separar a gente de novo. Ele respirou fundo, o maxilar travado de tensão. Não vou permitir. Ela pode tentar, mas não mando mais na minha vida. Meu filho não vai crescer sentindo vergonha de quem é. E você não vai mais ser humilhada por ninguém. Vou resolver isso de uma vez por todas. As palavras soaram como promessa e desafio. Aurora sentiu uma centelha de esperança acender-se dentro dela, mas sabia que o caminho seria árduo. Naquela tarde, Matel voltou à mansão dos Bellucci. O portão se abriu para ele, mas o ambiente estava mais frio do que nunca. Dona Silvana o aguardava na sala, postura ereta, olhar de aço. Vejo que decidiu voltar, Matel, ela disse, a voz gélida. Ele não vacilou. Voltei para buscar o que é meu, para corrigir o que fizeram quando eu estava longe. Aurora vai voltar para cá. Ela é a mãe do meu filho, e ninguém mais vai expulsá-la dessa casa. Dona Silvana ergueu o queixo desafiadora. Você sabe o que isso significa? Manchar o nome dos Bellucci, trazer escândalo, misturar nosso sangue com alguém como ela. Matel cortou, firme. Chega, mãe. Chega de orgulho, de preconceito. Aurora é digna, mais digna do que qualquer um aqui. Ela me ensinou o que é coragem, o que é amor verdadeiro. E nosso filho vai crescer com o orgulho da mãe que tem. A matriarca hesitou. Pela primeira vez, Matel viu um traço de insegurança nos olhos dela. Você vai perder tudo, ela ameaçou, mas a voz já não tinha a força de antes. Matel se aproximou, sereno. Não me importa. Prefiro perder o sobrenome do que perder minha família de verdade. O silêncio caiu pesado. Dona Silvana, acuada, percebeu que não tinha mais domínio sobre o filho. O império dos Bellucci era feito de pedra, dinheiro e tradição, mas ali estava algo impossível de comprar: o amor. Ela desviou o olhar vencida. Faça o que quiser, Matel. Mas lembre-se, uma escolha como essa não tem volta. Ele assentiu, aliviado por finalmente ser livre para viver sua verdade. Dias depois, Aurora entrou novamente pela porta da mansão, desta vez de cabeça erguida. Gael estava lá recebendo-a com um sorriso caloroso, o olhar cúmplice de quem sempre acreditou nela. Matel, de mãos dadas com Aurora, caminhava ao lado, orgulhoso. O burburinho dos funcionários, olhares curiosos e cochichos, já não a intimidavam. Ela sentia medo, sim, mas sentia algo maior, força. Na cozinha, Aurora parou por um instante, inspirando fundo. Ali, naquele mesmo piso de mármore onde um dia sonhara em ser aceita, agora era recebida não como empregada, mas como parte da família. Olhou para Matel. Ele sorriu, encorajando-a. Casa é onde nosso coração encontra paz, ele disse baixinho. Aurora sentiu o significado daquelas palavras. Não importava o luxo, os olhares, os antigos preconceitos. Importava que agora podia recomeçar. Os meses passaram. A barriga de Aurora crescia forte, acompanhada de sorrisos tímidos e novas memórias. Matel, fiel à promessa, esteve presente em cada consulta, cada ansiedade, cada noite de insônia. Gael, generoso, nunca deixou de ser apoio. E Aurora aprendeu a valorizar a amizade profunda e pura que ele lhe oferecia, sem cobranças. A relação dela e Dona Silvana, porém, era um campo minado. O convívio era tenso, os diálogos curtos, o respeito apenas formal. Mas, em um fim de tarde, tudo mudou. Aurora estava no jardim, sentada num banco, quando sentiu uma presença atrás de si. Era Dona Silvana. Por um momento,
A jovem pensou em se levantar, fugir do embate. Mas ficou. Precisava enfrentar aquilo. Você ama mesmo meu filho? Perguntou a matriarca sem rodeios. Aurora respirou fundo antes de responder. Amo. Mais do que consigo explicar. Mas não quero tirar nada de vocês. Só quero que meu filho cresça em paz, com a família dele. Dona Silvana ficou em silêncio, o olhar perdido nas flores. Eu fui dura demais. A vida me ensinou a ser forte, mas talvez tenha confundido força com crueldade. Aurora sentiu o peito apertar. Queria responder, mas preferiu apenas escutar. Não posso apagar o que fiz, mas posso tentar, de algum jeito, fazer diferente daqui para frente. Era um pedido de desculpas, tímido, orgulhoso, mas genuíno. Aurora sorriu emocionada. Obrigada. Isso já é muito. O gelo começava a derreter. Ali, sob o céu cor de fogo, duas mulheres de origens tão diferentes descobriram que poderiam sim construir algo novo. Não seria fácil, mas talvez fosse possível. Quando o bebê nasceu, Matteo estava ao lado de Aurora, segurando sua mão, emocionado. O choro do recém-nascido trouxe lágrimas aos olhos de todos, até mesmo de Dona Silvana, que, silenciosa, observava da porta. Pela primeira vez, ela viu naquele pequeno herdeiro não uma ameaça, mas uma continuação de tudo que a família, em sua essência, poderia ser. Amor, coragem, recomeço. Aurora olhou para Matteo exausta, mas feliz. Conseguimos juntos, sussurrou. Ele sorriu, beijando a testa dela. Sempre juntos. Nas semanas seguintes, a mansão Bellucci conheceu novos sons. Risadas, choros de criança, conversas na cozinha. Aurora e Matteo, entre noites mal dormidas e fraldas, descobriram que a verdadeira riqueza não estava nos cofres da família, mas na rotina simples de quem ama. Gael, o amigo fiel, seguiu presente. Nunca mais falou de sentimentos, mas Aurora sabia que sem ele nada teria sido possível. Um dia, sentados no jardim, ele brincou com o bebê e disse baixinho: "Vocês são minha família também." Aurora sorriu, com gratidão sincera. Aos poucos, os Bellucci aprenderam a abrir espaço para o novo. Aurora, antes excluída, agora era celebrada. Matteo assumiu negócios legítimos, deixando de vez para trás a sombra da máfia. Dona Silvana, aos poucos, mostrou afeto ao neto e, com o tempo, até a Aurora. A cada gesto, um passo tímido rumo à reconciliação. Aurora se reinventou. Abriu uma pequena confeitaria, incentivada por Matteo e Gael. O negócio prosperou, não só pelo sabor dos doces, mas pela força da história de quem não se deixou vencer. E assim, onde antes havia apenas dor e medo, cresceu uma nova família. Uma família feita de escolhas, de coragem para enfrentar o preconceito, de perdão e recomeço. Aurora aprendeu que não precisa se esconder nem pedir desculpas por ser quem é. Matteo, por sua vez, descobriu que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em proteger e construir. Juntos eles mostraram que nenhuma tradição, por mais antiga, é maior do que o amor. E você? Já se perguntou o que faria por quem ama de verdade? Já teve que enfrentar o preconceito, a dor ou a solidão para proteger aqueles que mais importam? Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo contando o que faria no lugar da Aurora ou do Matteo. Dê o seu like se acredita que o amor pode vencer qualquer obstáculo. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais e emocionantes como essa. Ative as notificações para não perder nenhum capítulo de coragem, recomeço e esperança, porque no fim o que nos une é sempre mais forte do que o que nos separa. E assim, a cada novo dia, Aurora, Matteo e o pequeno herdeiro lembram a todos nós. Não importa de onde viemos, mas sim até onde temos coragem de ir por quem amamos. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Nos vemos na próxima história.